Yausha, Yau, Yausha, Yau, Yausha, Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai, Papai, como é maravilhoso, como é bom e agradável estar reunido com os irmãos. Papai, que a Tua presença seja viva, real, em nós, ó Pai, através do Teu Espírito em nós. Possamos em todo o tempo ser conduzidos pela Tua palavra, não por nossa cabeça, Pai. Queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito. Papai, abençoe, Pai, os irmãos que não puderam estar aqui hoje. Sim, papai. Os irmãos que estão enfermos, Pai, traga cura. Pai, traga cura, Pai. Os irmãos que estão de cama, os irmãos que estão esperando o resultado de exame, Pai. Sim, papai. Papai, traga resposta a Teus filhos, às Tuas filhas. Papai, nós nesse momento, Pai, só queremos Te dizer que dependemos de Ti. Que todo o tempo, Pai, toda a nossa vida, toda a nossa caminhada, todo o nosso trajeto, Pai, está, Pai, nas Tuas mãos. Nada nesse mundo, Pai, nos satisfaz. Nada nesse mundo nos alegra. Porque o que mais nos alegramos, ó Pai, é a Tua presença, é estar com os irmãos, é conhecer os Teus segredos, ó Pai, é conhecer a Tua verdade. Papai, que nessa noite, Pai, Tu esteja, Pai, falando através do Teu servo, porque queremos simplesmente, Pai, entender mais da Tua palavra, de segredos, ó Pai, que aos homens comuns não foram revelados, porque sabemos que seria somente nesse período, no período da era Filadélfia. Somos gratos a Ti, Pai, por estarmos nesse momento, por reconhecermos quem somos e sabemos que as Escrituras falam de nós. Muito grato, Papai, muito grato. Abençoe, Pai, o trabalho dos irmãos, abençoe a casa dos irmãos, que não falte o alimento diário. Abençoe os familiares, ó Pai, que ainda que não compreendam, Pai, possam ser ainda assim abençoados, Papai. Abençoe os nossos amigos, Pai, conhecidos, que não entendem a Tua verdade. Tem compaixão deles, ó Pai. Tem compaixão, Pai. E aqueles que são as Suas pedrinhas, aqueles que estão já inscritos, ó Pai, para o grande dia, o dia da ascensão, sejam esses separados, sejam esses ajuntados a Filadélfia. Que possamos ser esse canal, Pai, do Teu Espírito, a abençoar esses irmãos. Papai, nesse momento abençoe, eu te peço, em nome de Yausha, a vida da irmã Edna, a sua casa. Papai, abençoe os familiares, os vizinhos ao redor. Papai, abençoe a casa ali do irmão Isalino, a sua família, Pai, a esposa dele, Papai. Pai, abençoe o local onde nós nos reunimos, Papai. E a cada irmão onde se reúne espalhado nos 4 cantos da terra. Abençoe também, Papai. Ali também não posso esquecer ali da casa da irmã Julie, Papai. Abençoe, Pai, aquela família que recebe ali também a ministração da Tua palavra. Papai, nós sabemos que grande tem sido a Sua obra e estamos dispostos aqui a fazer o melhor para Ti, Papai. Então, nesse momento, damos gratidão a Ti, porque sabemos que tudo está nas Tuas mãos e no Teu controle. Yahweh, nós bendizemos o Teu nome e dizemos que Te adoramos e Te exaltamos. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yahweh. Grato a Yausha, grato a Yahweh. Grato a Yausha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Amados irmãos, hoje, dia 7, né? Dia 7. 7 representa o que, irmã Iraci? O número 7, quando a gente ouve o número 7, representa o que? Plenitude, perfeição, o que?
Representa a plenitude dos tempos, né? Por isso são as 7 eras das igrejas. Por que as 7 eras das igrejas? Porque representa ali também as 7 festas, né? Você vê que tudo mostrando a plenitude dos tempos. Então, a festa que se cumpriu, que já foi cumprida, ela não vai cumprir novamente, né? E hoje, irmãos, só pra gente fazer assim uma introdução, hoje eu estava eu fui colocado anteontem, se eu não me engano, num grupo de Telegram, sabe? Eu nem sei quem me mencionou lá. Eu sei que o irmão Natanael tá lá, o irmão Bruno tá lá. Eu não reparei muito não. Mas aí eu fui colocado nesse grupo e eu percebi que eles são aqueles Yaldins que eles não pronunciam nem o nome de Yal e Yalcha direito, sabe? Eles pronunciam o YHWH, né? Eles ficam pronunciando, aí sempre colocam essa informação primeiro e na frente coloca Yal, ou coloca a informação que representa no hebraico, né? Ali Yalcha e coloca na frente o nome de Yalcha. Eles tentam, como se diz, né? Manterem assim, não errando, né? Ou seja, será que não confia totalmente no nome que foi revelado? É isso que eu penso, né? Mas enfim, no entanto, eu estou percebendo que eu estou colocando vídeos lá e mensagens que já vou colocando, já vou colocar mensagem. Né? Aí eu estou percebendo que minhas mensagens estão sendo apagadas. Toda hora entra, aí eu fiz um teste. Eu vou colocar um vídeo aqui, uma informação. Na hora que eu coloquei, imediatamente a mensagem sumiu. Aí eu falei assim, uai, moço, o que está acontecendo? É a palavra que está sendo ministrada. Eu não lembro do grupo, não. Porque eu apaguei, o irmão falou assim que era melhor me retirar, então eu me retirei. O irmão Natanael tá. O irmão Natanael tá lá. Aí eu fui e falei assim, falei com eles assim, coloquei ele a palavra. Aí o irmão falou assim, ele é de Portugal, parece, né? Tem que ser, né? Aí falou assim, irmão, eu repreendo essas palavras suas em nome de Yalcha, porque essas palavras, esses nomes pagãos aí que você está dizendo, paz, nós, falando que nós é pagão. Eu falei assim, uai, que é isso? Aí ele falou assim, olha aí a lista e pede o espírito de Yal, espírito não, né? Quem não fala espírito, né? Ruach. Ruach. Aí te conduz e tal, aí colocou lá, aí eu li, fiz questão de ler, aquele monte de palavras. Nossa, um texto enorme, com um monte de palavras, um monte de regras, um monte de palavras, mas são palavras que não podem falar alternando, sabe? Aí, graça, tudo lá, tá tudo lá. Aí tudo. Não. Aí o que acontece? Aí o que acontece, irmãos? Eu vi nisso o quê? Como que os irmãos eles estão assim tão desorientados, né? Porque estão ainda vivendo naquela questão do quê? Do leite, né? Dos elementos básicos. E por estarem nos elementos básicos, eles não conseguem amadurecer por um alimento adulto. Eles vão sempre precisar de um alimento de criança, porque são crianças. Né? São crianças. Então, ali no grupo eu não ataquei, não briguei, nada. Eu simplesmente coloquei, você vai entrar lá, se você achar, você vai ver lá, porque eu coloquei 2 áudios, inclusive um eu salvei no meu particular para mandar para outros grupos. E a informação é única, né, irmãos? Eles não querem seguir uma hierarquia, né? Aqui nós não temos líderes. Aqui o nosso líder é Yalcha. Eu falei assim, então vocês estão descumprindo 1 Timóteo 3, de 3:1 a 15, que é a igreja. Ah, não, aqui, esse grupo aqui não é um grupo não, isso aqui é uma congregação de irmãos. Aí eu falei assim, então você esqueceu que também a reunião tem que ser presencial. Né? A reunião tem que ser presencial, por isso que a igreja em cada local. Um grupo é simplesmente para a gente conversar, como se fossem cartas, né? Mas eles não entendem isso. Não aceita e tudo mais. Aí no particular o irmão me chamou e falou assim, irmão, é melhor você sair do grupo. Eu falei assim, com certeza, irmão. E eu faço tranquilo. Me colocaram sem eu pedir, que eu nem sei quem me colocou. Mas estou saindo sim, com tranquilidade.
E assim como Yahshua orientou, eu limpo os meus pés, fica na paz. Na paz não me perdoe, já fala na paz não me perdoe, na tranquilidade de Yahshua Mashiach, né? Que Yahshua te abençoe e sair do grupo. Porque não faz diferença para nós, né? Mas em compensação, eu entendi. Uma irmãzinha me chamou no particular. Eu tinha posto a mensagem. Ela me chamou, ela falou assim, eu sou como os bereanos. Eu antes de falar que é heresia, eu quero entender. Foi ótimo. Aí ela foi e falou assim, desde 2012, antes do Romilson, eu já conheci a verdade das escrituras, saí do sistema através de uma pessoa lá, depois eu conheci o Romilson, eu entendo e eu busco sempre a verdade, na palavra. Aí ela me chamou e ela se reúne, eu falei assim, né? A gente não sabe o propósito de Yahweh, né? Mas aquilo ali eu coloquei a palavra para eles ali, ministrando a palavra. Mostrei passagem por passagem, um áudio de 14 minutos. Passagem por passagem, detalhando ali, que não fazia sentido da forma que eles estavam conduzindo aquele grupo. Mas a maioria, né, não quis ouvir. Então o que a gente faz, irmão? A gente descabela, meu pai, nossa, o que eu vou fazer? Esse irmão não quer aceitar? Não, irmão, não. Aqueles que são pedrinhas, eles vão vir. Os que são pedrinhas preciosas, eles vão vir. Inclusive vão vir até você. Eles vão vir até você, vão querer aprender, vão querer crescer na palavra, né? Porque a maioria não quer crescer na palavra. Eles querem simplesmente se alimentar com alimentos humanos, né? Com alimento humano, né? Então tá. Os esclarecidos compreenderão, né? Daniel 12. Os esclarecidos compreenderão. Essa é a verdade. Aí, eu quero falar para os irmãos o seguinte, uma curiosidade para a gente entrar na mensagem, porque hoje a gente vai ler um pouquinho. Hoje nós vamos ler Hebreus bastante. A carta de Hebreus sempre me chamou muita atenção. Primeiro que não sabe quem é o autor, né? Mas ele tem uma aparência de escrita muito com Paulo, né? As palavras que ele fala, que é citado, ele cita muitas coisas de Paulo, né? Mas a carta já fala assim, né? A carta aos hebreus, né? A carta aos hebreus, não fala aos israelitas, a carta aos hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus, quando a gente lembra dos hebreus, a gente lembra daqueles que andaram lá no deserto, né? Que saíram ali do Egito, os hebreus. Aí depois de Jacó vem Israel. Pode esquecer que depois de Jacó vem Israel. Entendeu? Aí vem Jacó, vem Israel. Os hebreus. Aí fala assim, os hebreus. Eram os israelitas, podemos falar, né? Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende essa condição ali, a gente vê que são patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. A palavra fala desses patriarcas, né? E eu fiquei pensando, irmãos, e meditando na palavra, porque tudo é uma cópia, né? Tudo é uma representação, tudo é uma cópia. Aí você fala assim, Abraão, ele é conduzido ali pela voz, né, de Yahweh, através do anjo. Ele é conduzido e fala assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Sem entender nada, com fé ele sai da sua parentela, ele vai para uma terra desconhecida. Os heróis da fé. Entra ali nos heróis da fé. Mas o principal é os patriarcas, né? A orientação de falar sobre os patriarcas. Quem são os patriarcas? Os patriarcas, nas escrituras aqui, mostra Abraão, Isaac e Jacó. Quando ele se apresenta a Moisés ali na sarça, né? Ó Moisés, eu sou Yahweh de Abraão, Yahweh de Isaac e Yahweh de Jacó, né? Ele se apresenta ali daquela forma. Então, quando a gente entende isso, a gente entende assim, nas partes celestiais. Os patriarcas, né? Os patriarcas. E a gente vê ali o quê? A gente vê ali o quê? Vê Yahweh, soberano, Pai, né? Pai de tudo, né? Criador pela palavra, né? Através das suas duas faces, né? Através das suas duas faces, todas as coisas foram criadas, né? Então você vê ali Abraão, aí a representação de Yahweh. Você vê ali, estou colocando só uma representação, viu, irmãos? Aí você vê ali Isaac, representação de quem? De Alcha, né? Aí você vê ali
Jacó, a representação de Mical. A gente já fez estudo que Isaac é o filho da promessa e a representação do filho varão. Mas eu não entro nessa condição. Estou falando da condição patriarcal. Ok? Não estou falando da condição do que nós entendemos aqui. Não estou falando de ser 3 pais e lá em cima a gente vê a condição de 3 homens que estão trabalhando, né? Você vê ali agindo de forma como pai. Né? Então você vê Ial, você vê Ialcha e você vê Mical. E o mais interessante de tudo isso, por quê? Porque Mical luta com Jacó, né? Ali o anjo lutando com Jacó, ali é Mical lutando com Jacó. Ele toca na coxa de Jacó. Quando a gente vê ali, por que ele toca na coxa de Jacó? Por quê? Porque Ial falou assim em Isaías, de Jacó eu tirei a minha herança. De Jacó eu tirei a minha herança. Aí você vê que justamente esse anjo luta com Jacó e toca na coxa dele. Aí quando você vai lá em Apocalipse 19, você vê que na coxa, né? Está escrito ali no manto, ali na coxa, está escrito o quê? Rei dos reis e mestre dos mestres. Então aquele cavaleiro que está vindo ali é a representação exata daquele que lutou com Jacó. Né? A gente já viu isso, eu estou simplesmente dando uma ruminada aqui com os irmãos. Ou seja, é tão interessante isso porque em Apocalipse 7, quem é que está conduzindo as 12 tribos? Mical. Sozinho? Ele e os que estavam... Ele e seus companheiros. Né? Ele e seus companheiros. Então tem Mical, seus companheiros, selando as 12 tribos. Nós entendíamos antes que era assim, né? Um foi selado aqui, o irmão, aí o irmão vai lá e sela o outro. Não. Quem sela é aqueles que foram enviados. Por isso que a palavra em Hebreus fala: farei dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Labareda de fogo é aquele que sela. Né? Aqueles que estão na função de selar, são os ministros, eles selam. Aí, mas você vê que isso é uma função do anjo que foi enviado. Né? E nós podemos ver num exército, irmão. Eu nunca vi soldado escolher soldado, quem escolhe são generais. Exatamente. Quem está em linha de frente. Exatamente. E isso a gente lembra daquela passagem, né? Aquele que te arregimentou, né? Você tem que prestar conta daquele que te arregimentou, né? Deixando de lado as coisas civis para o quê? Prestar contas àquele que te arregimentou. Você vê que Jacó, ele se tornou primogênito, no sentido de que, se lembra ali que estava o irmão dele, que vendeu bizarro ali, bizarro, era para ele ser, ele é o primogênito, mas passou para quem? Para ele. Passou para ele. Por isso que aí veio o anjo agora. Passou para ele. A gente lembra das 2 nações, né? Que estavam ali na barriga de quem, irmão Elbert? Isaú e Jacó estavam na barriga de quem? Hã? Isaú e Jacó estavam na mesma barriga? É claro. Na barriga de quem? Não, ela estava na barriga de Rebeca. Rebeca. Eu estou confundido. Esposa de Isaac. A gente confunde com o bracinho lá, porque aquela ali é esposa de... Esposa não, né? Aquela que se deitou com o Judá. Né? Mas eu estou falando das 2 nações. E ela disse assim: eu rejeitei uma e escolhi outra. Eu já rejeitei. Uma e escolhi outra. Por quê? Ial tem filho predileto? Tem. Ial tem filho predileto. Ele escolheu um e rejeitou outro. Ele já tinha rejeitado aquela nação. Ele já tinha rejeitado. Então você vê que Jacó era essa condição de ser aquele escolhido, né? Por isso foi mudado o nome dele para quê? Para Israel. Então você vê 2 condições. Você vê ali Isaac, o filho da promessa, né? Gera Jacó, que muda o nome dele para Israel. Por que Israel? Porque ele se tornou pai das 12 tribos. Entendeu? Ele se tornou pai das 12 tribos. Ele é pai das 12 tribos. E é por isso que o anjo que está selando as 12 tribos é o mesmo anjo que marcou a coxa de Jacó. Por isso, em Apocalipse 7, ele está o quê? Separando as 12 tribos de Israel. Então, é como se falasse assim: é ele que está o quê? Selecionando o exército. Mas foi selecionado aqui embaixo? Não, foi selecionado aonde? Lá em cima. A gente lembra de Isaías 63:18, que está escrito o quê?
Por pouco tempo, o povo santo herdou a herança de Al. Aí vieram os nossos inimigos e pisotearam o templo. Então significa que o povo já herdou a herança. Mas tem uns que não herdaram a herança ainda, que não entra na condição de Isaías 63:18, irmão Elbert, e vai subir na ascensão. Quem é esse? Não Eles não fazem parte dessa condição de falar assim, por pouco tempo, teu povo santo, porque fala povo santo, né? Povo santo. Herdou a herança, mas vieram nossos inimigos e pisotearam o templo. Mas tem um grupo que vai subir e não herdaram a herança antes, eles vão herdar algo depois. Quem são esses? O filho pode recebeu, é o Sardes Súria do Laodiceia. Você está perguntando ou você está filmando? Só pensar, deixa eu pensar. Esmina? Hã? De Esmina. Mas Esmina, em qual condição? Na condição de filho ou na condição de servo? Difícil. De? Filho adotivo. Filhos. E o outro grupo, quem são, irmão André? Sardes, né? Sardes. Na condição de filhos ou na condição de servos? De servos? Você está perguntando ou você está afirmando? Servos, né, irmão? Servos. Tem que é prata, né? Isso, servos. Nós não podemos esquecer desses detalhes, irmãos. Por quê? Porque Esmirna, ele conquistou o direito de primogenitura no lugar de Éfeso. Isso. Lembra lá de Éfeso lá, ó. Éfeso deixou de lado o primeiro amor. Deixou de lado. Aquele momento que Pedro, ele nega e alcha 3 vezes. Ali, né, perante os homens. Então, pelo fato de negar perante os homens, ele também nega ele diante de Ial. Então ele é rejeitado na primogenitura. Está onde? Então, antigamente, Sardes fazia passar as vestes para fazer a parte de 144 mil, que seria, mudou o entendimento. Agora que eu estou vendo, parece que mudou. Não? O que mudou? Como filho eles eram, não? Sardes. Então, assim, eles vão herdar ainda a coroa, então não são filhos. Mas Esmirna que vai herdar porque é de Paulo, né? Éfeso é a era de qual anjo? Pedro. Aí Pedro perdeu a condição e passou para quem? Para Paulo, Shaul Paulo. Por que passou para Shaul Paulo, irmã Iraci? Por que a condição da primogenitura de Éfeso passou para Paulo, da era de Esmirna? É só lembrar da lei, como que funcionava. Por que, irmã Liliamar? Funcionava para você trocar a primogenitura? Como é que funcionava? Quem que recebia a primogenitura? O filho mais novo ou o filho mais velho? Era o filho mais velho. E se o filho mais velho não tivesse na condição de receber, quem que recebia? Era o próximo. Era o próximo. Então, ou seja, ele recebe ali a condição de primogenitura. Quem? Esmirna. Ok? Então ele recebeu a condição de primogenitura, recebendo quantas cadeiras ali? A gente lembra. Quantas? 16 cadeiras de ancião, que equivale a quantos tronos de reis ali, né? 644 mil. Quantos reis ali? Quantos tronos? Quantos reis? Você está somando o conjunto? Somando tudo. 96 mil. Então a gente vê... todos são reis. Então a gente vê Esmirna na condição de quê? De herdar 96 mil o quê? Direitos, né? Como filhos celestiais. Filhos celestiais. Eles tinham esse direito antes? Não, porque eles eram filhos da escrava. E isso o apóstolo Paulo fala na carta dos Romanos, né? Aqueles que eram os filhos da escrava e os filhos da livre. Romanos ou Coríntios? Acho que era Coríntios. Romanos. Não estou lembrando agora. Acho para mim essa passagem, irmão. Filho da escrava e filho da eleita. Hã? São considerados filhos de Adão também, não? Quem? Esmirna. Esmirna são filhos de Adão. Esmirna são filhos de Adão. Por isso que a palavra fala assim, olha. Sara é a Yalxalã celestial. E qual a outra esposa? Agar. Agar
é Yalxalã terrena. Essa é escrava. Vós não estáis mais como escravos, e sim como livre. Entendeu? Então, ou seja, passando a ser agora filho da promessa, né? Saindo agora de Sara. Então, ou seja, eles ganham o direito de serem filhos. Na condição ali, quando a gente lembra de Sara, né, irmã Edna? A gente lembra ali de Sara, gerou. Quando ela gera Isaac, a primeira coisa que é feita, fala o quê? Pega Esaú, pega Agar com Ismael e expulsa eles daqui. Por quê? Porque a condição era, primogenitura era para aquele que saísse de Sara. Agar era escrava, mas Sara não era escrava, Sara era livre. Né? Então essa é quem? Essa é a que gera o filho da promessa. Quem que é o filho da promessa? É os 144 mil. Que são quem? São os sacerdotes de 1 Pedro 2,9. Que está escrito assim: vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real. Por que sacerdócio real, irmã Iraci? Por que sacerdócio real? É simples. Nós já falamos isso aqui. Porque são reis e são reis e sacerdotes. E por que são reis e sacerdotes, irmão Helder? Elbert. Por que reis e sacerdotes? Eles são filhos do rei. Hã? Filhos do rei. Lembra de Yalxa, o nascimento de Yalxa. Yalxa é filho legítimo de sangue ali de Maria? Não. Ele é legítimo de Maria, vou falar assim melhor. Não. Mas Maria é de qual tribo? Judá? Não. Ela é de Levi. Levi. Foi falado aquele dia. E José? É Yaldá. Então você vê que Yalxa nasce de uma família que é Levi e Yaldá. Por isso é sacerdócio real. Reis e sacerdotes ao mesmo tempo. A descendência. Só que eles são de origem, Yalxa de origem exata de Maria, de exato de José? Não. Por isso que Lucas ali capítulo 3 está falando assim. Como se supunha, Yalxa é filho de José. Como se supunha, não era afirmado isso. Entendeu? Isso na genealogia em Lucas. Em Mateus já afirma, né? Então está totalmente errado. Hã? Conselheiros? Os conselheiros são sacerdotes. São sacerdotes. Isso que é real, porque ele vai estar ali como conselheiro do rei. O sacerdócio real é pelo fato de falar assim, são da linhagem sacerdotais e da linhagem real. Só que quando a gente olha para os 144 mil, a gente não pode analisar as tribos aqui embaixo. Nós analisamos lá em cima, a condição lá de cima. Aqui embaixo é só uma representação para nós entendermos as coisas celestiais. Né? Ainda achou aí, irmão, a passagem? Onde está? Vamos abrir lá? Gálatas. Página 2036. Gálatas 4, né? 21. Vou esperar os irmãos encontrar para a gente ler junto. O interessante é nós entendermos, irmãos, é que tudo se repete, né? E quando eu leio essa passagem aqui, a gente vê nitidamente que o apóstolo Paulo ele falava de coisas celestiais, mas na representação das coisas terrenas. Ele usava a palavra dessa forma. Você vê que isso é típico do anjo. É típico do anjo, porque o apóstolo Paulo ele não ministrou nada na cabeça dele. Quem induzia ele a falar e a escrever as coisas era Yalxa. Né? Yalxa, Yalfilho ou Yalxa Mical, irmã Edna? Quem induzia o apóstolo Paulo a falar, a escrever as coisas, quem era ali? Era Yalxa, Yalfilho ou Yalxa Mical? É quem? Yalxa Mical. Yalxa Mical. Por quê? Por conta daquela condição, irmã, que está escrito em Salmo 110, 1, que diz assim: disse Davi dizendo, disse Yal ao meu mestre, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Significa que Yalxa
ele foi sobreexaltado, está à destra de Yahweh soberano, está na luz inacessível. Então, após a morte dele ali, que ele ascendeu no meio de 500, no Monte das Oliveiras, lembra disso? Ele ascendeu, ele não está mais na condição de ser Yahusha, e sim na condição de se tornar Yahweh Filho. Ele recebe o nome acima de todo nome. Lembra disso? Nos estudos? Então significa que ele está ali. Então depois da morte dele, no Evangelho de Lucas, a gente vê as cartas de Paulo. Paulo no primeiro momento tem um contato ali com um anjo, não foi? Foi com Yahusha. Foi no cavalo lá. Ele teve um contato, ele cai do cavalo, fica cego, não é? Então ele teve um contato ali. Ali não pode ser Yahusha, porque Yahusha está na luz inacessível. Ele não vem. Então ali é Mical na condição de Yahusha. Ele não é o próprio Yahusha. Não foi ele que morreu no madeiro. Mical não morreu no madeiro, nada disso. Mas ele pega ali por quê? Porque tem que se manter um subsacerdote no lugar. Tem que ter um substituto ali no lugar. Conforme Levítico 16:32, que fala assim, ó, quando o pai ali, ele sair por algum motivo, o filho vai assumir o quê? O lugar. Então vai receber ali as roupas sacerdotais, vai receber ali as obrigações, né? E que por sinal é muito pesada, né? Por isso ele se assentou no trono de Yahusha, né? E ali no trono de Yahweh Filho, né? Por isso em Salmos 45 está escrito o quê? Teu trono é de Yahweh. Teu trono é de Yahweh. Por que ele afirma teu trono é de Yahweh? Porque o trono não é dele. Ele está ali somente como um regente do rei. Então ele fala pelo rei. Entendeu, irmão? E é isso que nós temos que entender. Tem que estar fixado. Ele é um arcanjo. Já está gravando? O nome de Yahusha, até quando ele foi traído, ele sempre perdeu tudo. Né? Quando ele foi traído pelos... Aí é a condição, ele perdeu tudo. Agora ele perdeu a condição sacrificial. Ele perdeu não. Ele perdeu não. Ele deixou lá porque a gente vê que ele não se entregou. Quando o momento do ataque ali, ele não se entrega, em Salmos 18. Ele invoca Yahweh, e Yahweh pega ele ali, né, e coloca ele no terreno espaçoso. Não taca, não joga, não. Mas é só ele? Não. Ele e os sacerdotes que trabalhavam no templo ali, né? Que estavam com ele ali. Isso que é recupera. Se que ele voltar, ele recupera tudo de novo. Tudo de novo. Ele aí se cumpre Daniel 7, né? Que veio o ancião, que veio o anjo, né? E se colocou perante o ancião. Aí otorgou sobre ele o poder, a honra, né? Para ele julgar ali. Ali começa o julgamento, que é o tribunal do Mashiach. Mas vamos voltar aqui em Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Todos encontraram? É bem Manassi. Banheiro? Vamos ler aqui então. Diz assim, ó. Dize-me, vós que quereis estar debaixo da lei, né? Não ouvis vós a lei? Pois está escrito. Tá vendo que o apóstolo Paulo está usando a referência da lei para falar de coisas celestiais? Aí fala assim, olha. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da serva e outro da livre. Mas a da serva nasceu segundo a carne, a da livre em virtude da promessa. Tá vendo? Isto foi dito em alegoria. Aí ele falando aí. Só para representar. A representação. Tá vendo que isso aqui é típico do anjo? Ele já fazia desde lá. Por quê? Porque ele imitava. Por isso ele fala assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Yahusha. Porque ele faz tudo conforme já era ensinado para ele fazer. Yahusha fazia. E Yahusha, que Mical ali, dava para ele as orientações das coisas terrenas com as coisas celestiais. E o papai Yahusha também fazia isso aqui no momento que ele estava aqui. Sempre dá ele as orientações. Não, Yahusha Mical. Yahusha Mical. Não fala quem instrui Mical. Não, quem instrui Mical, ele está na condição de Yahusha. Ele estando na condição de Yahusha, ele recebe sobre ele o que está em Isaías 11:2.
o espírito de algo na plenitude, os 7 espíritos de algo. Ele já tem essa sabedoria, ele já age, porque ele recebeu, Não está explicando direto aí, não. Não, Mical, irmã, Mical, ele deixa de lado o nome Mical e recebe o nome acima do nome dele, que recebe Yahshua. Por quê? Porque ele tem que ser agora um sumo sacerdote e regente do rei. Ele é como se fosse o rei, porque o rei não está presente. Mas ele é regente do rei porque ele fala pelo rei. É verdade, né, irmão? Entendeu? Como eu posso ser representante de uma pessoa que tem toda a sua plenitude e tem que me É expressar? o espírito de algo agindo nele. Eu sei, pois é. É como Porque desse daí da luz da sessão não vai sair tudo. Não, ele não sai. Não, ele não sai. Tem tarefa diária por nós fazer, não tem? Né? Ele não sai da luz inacessível. Pois é. Ele outorga sobre Yahshua, né, aquele que recebeu o seu nome ali, o poder que ele tinha. Então a ordem, tudo. Tanto é que você vê em Apocalipse 7, ele dá a ordem ao querubim. Ele fala assim, olha, você não vai danificar a terra, você não vai danificar o mar, você não vai danificar nada verde. Até que eu e os meus companheiros, a gente tenha marcado todos os servos de nosso Yahweh. Isso está em Apocalipse capítulo 7, do 1 ao 8. Aí ele marca as 12 tribos. Você vê que ele está dando uma ordem? Uma ordem celestial. Por quê? Ele manda nas condições celestiais. Manda mais que os outros. Totalmente. Ele está sentado no trono que é de alma. Entendeu? O mais interessante é aqueles que estão com ele. Entendeu? Porque aqueles que estão com ele também foram elevados de posição. Eles eram o quê? Capitães e se tornam generais. Quem toca Entendeu? trombeta é o Mical, né? Quem toca a trombeta é o arcanjo. Por isso o apóstolo Paulo fala, no entoar da trombeta do arcanjo. Lembra disso? Ele não fala no entoar da trombeta de Yahshua. Ele fala no entoar da trombeta do arcanjo. Nossos corpos serão o quê? Transformados. Né? Então não é arrebatamento, tirou daqui e foi embora. Não. É no momento que o corpo está na terra, o corpo vai levantar, vai receber um revestimento de carne e vai ser transformado, vai ficar reluzente. E todos vão subir devagarzinho, aos olhos de todo mundo. A terra inteira vai ver o momento da ascensão dos 144 mil, para se cumprir o que aconteceu também com Yahshua. Yahshua subiu aos olhos de 500 pessoas. Por que 500 pessoas? Porque naquela época não eram tantas igual agora, irmão. Naquela época era um povoado pequeno. Não era todo mundo que dava queda, ninguém estava nem se importando. Mas agora é muito maior o número. Entendeu? É muito maior. Outra coisa, Tecnologia. hoje tem a tecnologia. Hoje tem a tecnologia para alguém filmar, para alguém... Gente, o que é aquilo subindo? Aí foto, é vídeo, é zoom, é satélite. Tanto que até as piscinas Entendeu? lá, o mundo inteiro vai ver quando elas estão Vai ressuscitar os mortos, né? Vai ressuscitar os mortos. Os mortos em Yahshua, que é os de Esmirna. Eles ressuscitaram primeiro, né? Esses ressuscitaram primeiro. Tá? Não é todos, não. Todos vão ressuscitar depois no julgamento. Isso aí, irmão, já sabe. 96 mil. Só os 96 mil. Vamos juntos? Vão juntos. Eles não morrem alta, não. Eles ressuscitam, Eles não tá nem aí. recebem o corpo de carne, recebem o corpo glorificado. Né? Imediatamente os corpos deles são transformados. E nós, ele ainda fala assim, e nós, os que estivermos vivos, ele está falando de Filadélfia, receberemos nossos corpos transformados. Aí os corpos serão transformados e no mesmo instante, não abrir e fechar de olho, no mesmo instante subiremos junto. Aí é Esmirna, Sardes, vestes limpas e Filadélfia, completando o número de 144 mil, mais Sardes, vestes limpas. Tá ok, irmãos? E no piscar de olho seria a transformação do corpo. Do corpo, não do arrebatamento. Aqui serão. A denominação entende 141. como piscar de olho seria arrebatamento. Vai acontecer, não. Piscar de olho, é os filmes, né? Os filmes a pessoa tá ali de repente, aí ficou só a roupinha no chão. Não, não. 141 mil. Não, Não sei transformação. como relâmpago, não. Transformação. Hã? 141 mil A volta aqui. dele Fora Sardes. Eu falei os 144 mil para falar de número, né? Para falar do povo. Mas para ficar registrado, o irmão Elbert falou, a gente lembrando, né? Que os 7 mil já estão lá em cima, né? Não, arrebatamento. 7 mil já estão lá em cima. Relâmpago, irmão, é só. Ô, irmão, relâmpago é ensino de denominação. Não tem não. Não, a palavra não fala que vai subir como relâmpago, não. Fala que Satanás vai cair como relâmpago. Não.
uma briga, isso é de ouro. Não. Isso aí não tem na palavra, não. Não tem ouro, não? Não. Como um raio Fala de que saída. Satanás vai cair como relâmpago. Não, Como um raio não. de saída. A palavra. Não, o tempo da ascensão é o que está escrito em Isaías. Isaías 52, 55, que fala que nós vamos sair Mas lentamente. nunca não fala da volta dele? Nunca fala. Ele está querendo dizer assim, como um Mas raio ele- que sai do ocidente Ah, é a para o palavra. A Mas, palavra. irmã, Eu posso. Porque A é palavra tudo de trial. é porque senão a gente não avança na É. mensagem. É porque ela está confundindo a mensagem. A mensagem vai ser como A um mensagem, relâmpago. A mensagem que é como um relâmpago. A mensagem é como relâmpago, irmão. E vai que todo Importa de mundo um vai lado ver. para o outro. Todo mundo vai ver e vai ouvir. Era muito rápido. A mensagem, irmã, a mensagem. Lembra que foi aqui na sua casa que a gente ministrou ali? A gente falou ainda do trovão, lembra? Aqui, ó, lembra? Que na hora que dá o trovão. Faz barulho, pum. Sabe quando é perto ou não? Aí se demorou a chegar o barulho, é porque foi longe. Lembra disso? Que o irmão ministrou aqui? É a mensagem que está sendo divulgada de um canto a outro. Só que alguns vão receber rápido, outros vão demorar a receber, porque ainda não é o tempo deles. É só uma representação que Yahshua faz. Ele não fala de arrebatamento, não, irmão. Yahshua não fala de Só fala da arrebatamento, não. mensagem. Então você não pega Tessalonicenses também, não? Tessalonicenses. O que está escrito lá? Fala arrebatamento. Vamos lá ver? O que é? Vai lá ver. Deixa marcado Gálatas aí, só para a gente tirar a dúvida da irmã. Eu quero ver se isso aqui então não entra. Mas lembra, irmão, que a gente já falou isso várias vezes, viu? Não, esse aqui você não. Já. Inclusive, isso foi um dos motivos de discussão com o irmão na época daqueles que se rebelaram no nosso meio. É aqui, Tessalonicenses 4, 13. Primeiro, Mostra o vídeo na vida de aula. O método. 4, 13. Lê esse pedaço. Isso aqui não tem incluído nada. Calma, irmão, calma. Cadê? 1 Tessalonicenses 4, 13. O título é Os Mortos Vivos na Vida do Método, né? Está falando Senhor, né? Ó, Pode ler do... irmãos, 4:13. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos, para não ficar tristes com os outros que não têm esperança. Se cremos que Yahshua morreu e ressuscitou, assim também os que morrem em Yahshua, Yahweh de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Mestre, que os vivos, os que ainda estivermos aqui, para a vinda do Mestre, não passaremos à frente dos que morreram. Quanto o Mestre, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta celestial, descer do céu, então os mortos em Yahshua ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados aqui, mas ascendidos, né? Com eles nas nuvens, para o encontro com o Mestre, nos ares. Assim estaremos para sempre com o Mestre. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. E aí? Esse aqui fala o dia da sessão. Mas cadê o relâmpago? Não, relâmpago parece que é Mateus mesmo, tá lá. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Porque aqui, ó, você tem que entender, que esse momento aqui é o momento da ascensão. Pega aqui, ó, Atos 1. Atos 1. É. 1900. Que deve ser isso mesmo. Aquilo ali, então tá certo. Ué, aquilo ali tá certo. Mas aquilo ali é ascensão. A gente já falou sobre isso.
Ó como é que vai ser aqui, ó. Já é, porque a irmã não está prestando atenção. Ó, Atos 1, Já lemos uma vez. 1, versículo 9. Olha o que aconteceu com Yaush, ó. 1, versículo 9. Dito isto, foi elevado à vista deles em uma nuvem. Viu que ele está indo ao encontro da nuvem em Tessalonicenses? Encontraremos com ele na nuvem. Tá vendo? Então, olha. Dito isto, foi elevado à vista deles. E uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, estão olhando, olha, ele está indo, olha, ele está indo, olha, ele está indo embora, ó, sumiu. Viu? Ficou triste. Esse cara assim, ó. Dá o gabé aqui, ó. Né? Aqui, irmã, aqui, ó. Que irmã, você conferiu se está em Lucas? Não, está aí, o dia está em Mateus. Mas você conferiu se está em Lucas? Confere primeiro. Pega na Yal-Shalom, do lado tem a referência. Se essa mesma passagem estiver em Lucas, na Yal-Shalom você vai ver do lado a referência que ela vai estar. Ele não tem, mas é só para a gente mostrar que não tem, entendeu? Ó, Atos 1:9, né? Dito isto, foi elevado à vista deles em uma nuvem e ocultou seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhe disseram: homens da Galiléia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Yauxa, que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Quando fala assim virá, está falando qual vinda? Está falando da vinda de Apocalipse 19 ou está falando de Apocalipse no momento que o Espírito e a noiva está dizendo: vem, ali Apocalipse capítulo 1, né? Até aqueles que os transpassaram vão ver ele. Apocalipse capítulo 1 ou Apocalipse capítulo 4? Não está aqui na terra. Não tá. Por quê? Porque é esse momento. Do mesmo modo que vocês estão vendo que ele foi, vocês vão ver ele vir. Por quê? Ele está falando que ele vai vir no momento do julgamento. No momento do julgamento. Aí a gente pega aqui, ó. Essa passagem a gente já falou com os irmãos. Apocalipse 1:7. É o momento que ele sai da luz inacessível. Porque fala assim, olha. Ele foi encobrido pelas nuvens, viu? As nuvens. Aí fala assim, olha. Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7, irmã. E nós temos que acelerar porque temos aqui. Apocalipse 1:7. Deixa a irmã encontrar ali. Apocalipse 1:7. Achou? Diz assim, ó: eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, assim seja. Viu? Esse momento é o momento que ele está descendo a luz inacessível. No momento do julgamento, o Espírito e a noiva ali está, o Espírito e a esposa, né? Que está falando. Quem? Yauxa, Mical e a esposa. Quem é a esposa? Os 144 mil. Dizendo: vem. É o momento que ele vai descer. No momento que ele desce. E ele vai ser uma testemunha rápida. Vai ser uma testemunha rápida. Vai ser o momento que vai acontecer o julgamento. Entendeu? Mas ele é o trono branco? Não, na terra é o templo celestial. Aqui é o momento do julgamento. Por isso até aquele que os transpassaram. O trono branco, irmã, é outra coisa. É lá no final, depois do milênio. É. Tá bom? Então, vamos voltar lá então. Nunca sei se em qual versículo? Lucas 17, 23. Aqui, ó. Você está salvo aquele outro ponto aqui, do outro negócio, você viu de Mateus? Aqui, ó. Em Lucas, irmã. Em Lucas 17, 24, é escrito assim, ó.
De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Viu aqui? Tá vendo? Viu? Tem um relâmpago. Tem, Eu mano. falei que tinha, não tinha. Mas isso aqui é ensinamento, irmão. Você falou que É o ensinamento, irmão. É a mensagem. Ali é a mensagem. Cadê a mensagem de Mateus? Isso não tem relação com a vida. Tá aqui não? Não tem relação Com a palavra que está sendo... com a palavra que está sendo... Aqui, ó, em Mateus A 20... palavra que está sendo comunicada. Espera aí, irmãos. Mateus 24, 27, irmã. Aí no Evangelho Anátema, olha o que está escrito, ó. Presta atenção aqui, irmã. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Está falando de vinda. Isso lá no Evangelho Anátema. Lá no Lucas não fala ainda. Lucas não fala ainda, fala. Porque repete a mensagem. Está sendo jogada. Cadê o senhor? É para confundir. Ali é para confundir. Mateus é para confundir. Cadê outra tela da Bíblia? Qual o verso? Lucas. Lucas é 17... 22? Lucas está em 17, 24. 24, Porque fala que o dia do Filho do Homem. mas é porque em Lucas está falando da mensagem que está sendo divulgada como relâmpago. A mensagem está sendo rápida. Aqui, ó, irmão, vou ler Lucas 17, 22. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. E vos dirão: ele ali, ele aqui, não saiais, não sigais. De fato, como o relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, está falando nada de Oriente e do Ocidente. Relampeja de um lado para o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia, não de vinda. Está falando de vinda. Mateus está falando vinda. Seu dia o que é? O que é seu dia? Aí não está acompanhando os estudos mesmo. Não, quero saber isso aí. Eu sei. Então, Ali é o Filho do irmã, Homem, não é relacionado. nós estamos Também falando é aqui ao Filho. daquele que é a imagem de Ial Filho. Ali Aí está ali está falando. falando de Mical, então. Porque eles são semelhantes um ao outro. Posso fazer uma observação, irmão? Aham. Nessa mesma passagem, se não me engano, os discípulos perguntam assim: onde que ele vai estar? Aí ele fala: onde estará o corpo, ali estarão as águias. Isso. Ou seja, Yalcha não estava falando dele, estava falando de alguém que viria. E esse alguém é Mical. Por isso ele cita: onde estará o corpo, ali estarão as O águas. texto todo explica perfeitamente que não é de Yalcha. São as áreas aqui. Ele estuda As aqui. águias somos nós, né? Ali falando é aves. Ali é melhor falar de aves, né? Aves, Aves, porque que ele ela faz uma fala também, representação. em alguma tradução fala corvos. Corvos não. Não, Aí águias fala por quê? Porque são aqueles que estão acompanhando a mensagem. Né? Lembra lá, ó, vocês correrão, né? E subirão com asas de águias. Não está falando que é águia. Somos nós. Como? Então somos nós. Entendeu? Onde estiver o corpo, ali estarão as águias. Ele não está falando dele. Onde estiver eu ali, vocês vão estar. Porque ele foi para a luz inacessível. Após isso, aonde estiver o corpo, aquele que é semelhança dele, que vai falar por ele, que vai representar o sangue dele, que vai representar tudo dele. Quer dizer que esse corpo é o Mical. É Yalcha e Mical. Não é Mical, é Yalcha. Mical é a condição. Representando Yalcha, eu sei. Entendeu? Então vamos lá em Gálatas de novo, irmãos. Vamos lá, porque senão não termina. Eu tirei você do assunto. Não, tirou não. Tem que entender, né? Nada bom, É bom, é bom. Isso é bom, irmão. De repente é porque tem outro também com a mesma dúvida, né, irmão? Tira dúvida. Tira dúvida. Gálatas Não é ruim, não. 4, 24. Diz assim: isto foi dito em alegorias. Elas, com efeito, elas quem? Agar e Sara. Elas, com efeito, são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando para a escravidão. É Agar. Está vendo que ele fala gerando? Ele fala gerado. Ele fala gerando, porque continua. Exato. Os escravos tudo é de Agar. Este foi dito em alegorias, só para representar. Elas, com efeito, são as duas alianças.
uma do Monte Sinai, gerando para a escravidão. É Agar. E ela corresponde a Yalxalã de agora, que de fato é escrava com seus filhos. Mas a Yalxalã do alto é livre, e esta é a nossa mãe, segundo está escrito. Alegra-te, estéril, que não davas à luz. Está falando da igreja velha, da igreja do tempo final que é velha. Põe-te a gritar de alegria, tu que não conhecestes as dores de parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Porque está falando de Sara, tinha marido. Aí fala, ora, vós irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa, porque está falando que nós somos filhos de Sara celestial, não de Sara terrena. Ele fala em alegorias, só para entender. Abraão gerou 2 filhos. Um com a escrava e um com a livre. A da escrava é para essa terra, vão ser escravos para sempre. Só que de alguns vão sair aqueles que vão servir os filhos de Sara, que é Sara e vestes limpas. Entendeu? E é isso que o apóstolo Paulo mostrava e ensinava. Entendeu? As coisas terrenas comparando com as coisas celestiais. Mas você viu que aqui ele tem uma típica forma de ensinar que é do anjo? Você vê que o número dos livros é pouco, o número da escrava é bem maior. O número da escrava é bem maior. Bem maior. Entendeu? Então tá. Aí ele fala aqui, ó, nós não somos aí. Eu vou ainda afirmar para vocês mais. Eu vou pegar aqui Romanos, ó. Romanos, capítulo 8. 8:14. Romanos 8:14 ele afirma: todos que são conduzidos pelo espírito de Al são filhos de Al. Olha só. Com efeito, não recebestes o espírito de escravo. Por que ele fala assim, ó? Todos que são conduzidos pelo espírito de Al são filhos de Al. Ele está falando assim, ó. Lá de Apocalipse, no finalzinho de cada carta das igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí está falando assim, ó. Aqueles que são conduzidos por esse Espírito que conduz as igrejas, esses são filhos de Al. Mas, testifica, mas os que não são conduzidos por esse Espírito que está na terra hoje, não são filhos de Al. É isso que está falando. Mas é isso. Entendeu? Por quê? São todos que são filhos de Al? São filhos de Al. Não é assim não que funciona, não. São filhos de Al aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Al. E quem é conduzido pelo Espírito de Al? Quando no final da carta das igrejas fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque está sendo conduzido pelo Espírito de Al. Logo, são filhos de Al. Por isso, dessas eras saem os 144 mil. Então eu posso afirmar categoricamente que quem que são filhos de Al aqui na era das igrejas aqui, irmã Iraci? Os desmidos de Filadélfia. Por quê? Não tem repreensão nenhuma. E são filhos de Al. Por que são filhos de Al? O desmina se torna um filho. E o anjo declara, eis-me aqui com os filhos que Al me deu. E os de Filadélfia são filhos legítimos. Ou seja, os da serva, que é escrava, se torna agora o quê? Da livre. Aí o apóstolo Paulo continua afirmando, versículo 5. Romanos, capítulo 8, versículo 15, melhor dizendo. Com efeito, Romanos 8, 15. Com efeito, não recebeste o espírito de escravos para recair no temor, mas recebeste o espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Ismina. Porque eles receberam o Espírito. Por conta disso, entenderam a mensagem. Estão dando ouvido ao anjo. Estão ouvindo o anjo. Estão ouvindo o anjo. E por conta disso, são filhos de Al. Né? Aí, versículo 16. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Al. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Al e co-herdeiros de Alxa. Que Alxa que ele está falando aqui? De Mical. Que ele nem fala em Alxa, ele fala Machia. Ele não fala em Alxa, ele fala Machia, que é ungido. É ungido. E somos co-herdeiros com esse.
que está conduzindo as igrejas. Aí ele fala, pois sofremos com ele para também com ele sermos o quê? Glorificados. Por quê? Vão ter corpos glorificados como esse tem corpo glorificado. E por aqui eu já entendo que Yahshua é pai, que Yahweh filho é pai. Por que eu entendo? Porque se o Espírito se une ao nosso Espírito, ele falando, e nós falamos Abba Pai, o único que está sentado à destra de Yahweh é Yahweh filho. Que criou todas as coisas. Que criou todas as coisas. Abba Pai, papai. Papai. Por isso, Yahshua é chamado de papai. Mas é Yahshua? Não, é Yahweh filho. Yahweh filho é chamado papai. Só que como Mical recebe as vestimentas, atributo e representação de Jacó, que tem as 12 tribos, ele recebe os filhos para ele cuidar. Exato. Por conta disso, em Hebreus capítulo 1, ele fala, em 1 ou 2? 2, né? Ele fala, eis-me aqui com os filhos que Yahweh me deu. Vamos continuar. Vamos lá agora, Hebreus. Mas eu quis mostrar para os irmãos a condição patriarcal, né? Porque a condição dos patriarcas das igrejas ela é interessantíssima. Agora a gente vai ler um pouquinho. E eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Hebreus capítulo 5. Quero que os irmãos prestem bastante atenção, que a gente precisou voltar lá atrás, falando de Abraão, falando de Sara, falando da escrava, falando da livre, para a gente entender essa condição, porque a gente viu ali condição de pai. Condição de pai. Você vê ele que fala, Sara é a nossa mãe, né? Por que fala Sara é a nossa mãe? Porque ele está falando de uma Yahshua celestial. Ele está falando de Sara propriamente dita. É tão tremendo que o apóstolo Paulo ele mostra as coisas celestiais, comparando com as coisas terrenas, para ter entendimento. Mas isso é típico daquele que é mensageiro. Você vê, né? Que ele teve que se esvaziar de tudo que ele aprendeu lá, né? Para poder ter essa visão. Se não não acontecer isso com nós, como é que vai ter uma visão dessa? Não tem como. Tem que se esvaziar por completo. Por completo. Hebreus 5. Hebreus 5, capítulo 1. Todos encontrados? Hebreus? Hebreus 5. Então vamos, Hebreus 5, 1. Presta bastante atenção, nós vamos ler um pouquinho bastante, viu? Então, preciso que o irmão preste atenção. Diz assim, vamos pegar aqui no versículo 14. 4,14. 4,14. Acima um pouquinho, ó, só se ler acima. 4,14. Diz assim, tendo, portanto, controla, irmão? 4,14. Diz assim, ó, tendo, portanto, um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, atravessou os céus. Yahshua, o filho de Yahshua, o filho de Yahweh, permanecemos firmes na profissão de fé. Com efeito, não temos sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com segurança do trono da graça. Viu que ele fala? Que ele foi para o alto céus, mas aproximemos do trono da graça. É do trono dele, nas partes abaixo das condições celestiais, nas condições da luz inacessível, para conseguirmos a compaixão e alcançarmos a graça como ajuda oportuna. Por isso, no momento que foi invocado, Yahweh vai dizer lá da luz inacessível, é meu povo. E nós diremos, Yahweh é o meu Yahweh. É o anjo falando, né? Versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Porquanto todo sumo sacerdote tirado do meio dos homens é constituído em favor dos homens em suas relações com Yahweh. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Presta atenção. Aqui faz um link direto com aquele que também se tornou sumo sacerdote. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Fala que ele é fraco. Fala que ele é fraco. E está rodeado de fraquezas.
Então, mostrando a condição de um sumo sacerdote. Por isso que a afirmação para ele fala assim, você é fraco. Eu sei, eu te conheço, eu conheço a conduta, eu sei que você é fraco. Porque está rodeado de fraqueza. Na condição de um sumo sacerdote, ele não está aqui na condição de sumo sacerdote. Ele está aqui na condição de quem? De humano. Mas eu falo na condição de Mical, como que? Um general, né, que está conduzindo o povo. Né? Mas a condição de fraqueza é porque está rodeado de fraqueza. Pelo que devemos oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém, pois, isso aqui é lei, viu, irmãos? É só para os irmãos entenderem. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão o que foi chamado por Ial. Então, ninguém, irmãos, é atribuído a honra de falar assim, igualzinho ancião, né? Aquele que deseja ser ancião, boa coisa deseja. Não, não é assim não. O sumo sacerdote é Ial que levanta. Aí ele fala assim, olha, senão o que foi chamado por Ial, como Arão. Por isso está escrito aí, ó, como Arão. Na terra, esse sacerdócio levítico é levantado por Arão. Agora presta atenção. Deste modo, também o Machia não se atribui a glória de se tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Conforme diz ainda em outra passagem, que está em Salmo 110, tá? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Marca aí Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 7. É ele que nos dias de sua vida terrestre, falando de Melquisedeque, apresentou pedidos, falando de Alcha. É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e o quê? Lágrimas. Agora presta atenção. Vou repetir, versículo 7. É ele, Alcha, que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas. Apresentou aquele que o podia salvar da morte. Pera lá. E Alcha apresentou súplicas e clamou aquele que podia salvar da morte? Ele apresentou alguém. Você vê que o aquele está com acento circunflexo que fala? Aquele é o A mais, é o caseado, o A mais aquele, é A mais aquele, né? Que fala aquele, porque está especificando que é uma pessoa específica. Ele está falando de vários, ou de qualquer pessoa. Ele está falando assim, ó, aquele. Essa pessoa que clama aqui com lágrima é Ialcha mesmo. Né? Ialcha, mas ele apresenta esse clamor dele, aquele, alguém. Agora presta atenção. Mas agora presta atenção. Mas espera lá. É isso aí que é o detalhe. Isso é o detalhe que nós entendemos desde as denominações, irmão Alberto. Só que, conforme Levítico 16:32, o filho do sumo sacerdote, ele entra no lugar do seu pai. Então aqui ele está apresentando para aquele que está como sumo sacerdote no lugar dele. As orações dele para o povo, mesmo na condição de sumo sacerdote, porque ele está na condição ali de apresentar o seu corpo como sacrifício. E é como se fosse aquela oferta que está sendo apresentada para Ial. Mas quem que pega a oferta e leva para Ial? O sumo sacerdote. E ele foi atendido, ou seja... Aí fala. Aquele que podia salvar da morte e foi atendido por causa da sua submissão. E, embora fosse filho, olha aí, embora ele fosse o filho de Ial, ele, irmão, obedeceu. Embora ele fosse aquele que era filho de Ial, o unigênito, mas ele estava como carne. Aí ele fala assim, olha, embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento. E levado à perfeição, se tornou para todos o que obedece, princípio da salvação eterna. Por que fala princípio da salvação eterna?
porque ele dá início à salvação. Mas aquele que vem depois dele, continua a salvação pelo nome dele. Por isso ele é o princípio da salvação. Quer ver essa confirmação? Na própria carta aos Hebreus, Hebreus 2:10. Fecha aqui. Ele é o começo e o filho é o final. Manda aqui. E vamos lá em Hebreus 2:10. Nós vamos voltar aqui. Hebreus 2:10. Diz assim: convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levassem à perfeição. Olha aí. Levassem à perfeição. Por meio dos sofrimentos. Está vendo que por meio do sofrimento, como filho, ele passa por esse sofrimento? Aí ele fala: por meio do sofrimento, o iniciador da salvação deles. Está falando de quem? De Yahshua. O iniciador da salvação deles. O iniciador, ele iniciou a salvação. Através do sofrimento. Aí vem. Agora vamos lá em Hebreus capítulo 5. Versículo 9. E levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna, tendo recebido de Yahweh o título de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse título de Melquisedeque foi recebido lá atrás. Por quê? Ele na condição de rei e de sumo sacerdote celestial. Celestial. E aqui o autor, vamos continuar. O autor ele começa dizendo assim, olha. Muitas coisas, versículo 11. Muitas coisas teríamos a dizer sobre isso. E sua explicação é difícil. Porque vos tornastes lentos à compreensão. Não é difícil esse entendimento, irmãos? Porque a gente tem que entender que Yahshua estava como carne e ele estava apresentando suas orações a alguém que estava no lugar dele como sumo sacerdote. O filho que tinha que fazer tudo. O filho tinha que intermediar. E o filho de Yahweh unigênito obedece, entende a regra, ele não passa por cima da regra. Ele clama e apresenta aquele que está no seu lugar. Para aquele que está no seu lugar, ir lá do templo e apresentar as orações do filho dele. Aquele que pode salvar da morte. É porque o anjo da vida. O anjo da vida. Entendeu? É muito difícil o entendimento. Mas a gente só pode entender isso agora porque nós caminhamos essa jornada toda entendendo a condição de Mical como sumo sacerdote, que recebeu as vestes, que recebeu o manto, a outorga, a autoridade, tudo. Se você perguntar para alguma pessoa na época, quem que ofereceu o sacrifício, a expiação pelos pecados, para cumprir, né? Como sumo sacerdote. Lá, ninguém sabia responder. Não sabe. Porque Mical foi ocultado. Até hoje não sabe. Não sabe. Ele vai falar com o anjo e tal. Mas como que Yahshua se apresenta por ele mesmo? Ele se apresentou como sacrifício próprio. Mas alguém apresentou Tinha ele. que cumprir a lei. Mas ele pregava que era ele. Mas olha que coisa Não mais tem louca como. de entender. Não tem como. Aqui, se Yahshua cumpre toda a lei, ele não pode passar por cima da lei. Alguém Quem apresenta as orações e o sacrifício é o sumo sacerdote. Se ele não estava na condição de sumo sacerdote, Porque o cordeiro, quando era morto e imolado ali, era para um sacerdote apresentar. ele pregava porque não entendia. Tem ritos a seguir. Tem ritos. Tem os ritos. E o pai, e o papai, E lá está ele escrito também, obedeceu. aquele que vai apresentar o sacrifício nem no lugar do seu pai, Levítico 16, tem 32. os ritos. Tem os ritos. Todos A os ritos da regra. ovelha não se apresenta ao sacerdote que se apresenta Apresenta ela mesmo. imolada para o Exato. É, Só que o mais difícil de compreensão, por quê? Porque os dois são Yahshua. Verdade. Tem que entender a Ó, condição de Yahshua aqui Yahshua. na terra está chamando Yahshua. Só que no momento ali, que quem está falando e conversando com ele é Yahshua. Mas na condição de... É Mical, mas na condição de Yahshua. Então, ali é Yahshua e Yahshua. Um conversando com o outro. Por quê? A face direita e a face esquerda. Um conversando com o outro. Ambos são voz de Yahweh. Por isso que Mical é Só que na terra, Yahshua na terra, ele não pode passar por cima daquele que é sumo sacerdote no lugar dele.
E ele apresenta suas orações para aquele. Ele não fala assim, vou apresentar minha oração direto para Ial. Não, ele apresenta aquele. Por isso que fala assim, aquele que podia salvar da morte. Quem pode salvar da morte? Quem pode tirar do anjo da morte? Aquele que tem a vida. Já está claro que ele é claro. Então, da hierarquia do próprio filho, seria o exatamente. Supremo, ele obedece. Ele obedece. Se isso não fosse obedecido, ele não cumpriria a lei. Ele passaria por cima de tudo. Entendeu? Mas não é dessa forma. Mas você vê que como filho que olha, aqui ele fala assim, no versículo 8, olha só para você ver no versículo 8, e embora fosse filho, ele aprendeu por meio de sofrimento, o iniciador da salvação deles. Por isso que eu escrevi hoje aqui no grupo, melhor obedecer do que sacrificar. Pois é. Aí aqui, versículo 13. Versículo 13. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar da doutrina da justiça, pois é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, recebe o alimento o quê? Sólido. O adulto recebe o alimento sólido, né? Aí ele fala, capítulo 6, 1. Vamos ler um pouquinho aqui ainda, irmãos. Por isso, deixando de lado o ensinamento elementar a respeito do Mashiach, elevemos-nos à perfeição adulta. Olha só, deixando de lado ensinamentos. Agora presta atenção. É isso aqui que eu falei no grupo hoje, lá nesse grupo secular lá. Entendeu? Não entende. Aí, fala só, sem ter que voltar aos artigos fundamentais, o arrependimento das obras mortas, a fé em Al, a doutrina sobre imersão, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Isso aqui é tudo ensinamento elementar. Que ele fala assim, olha, é isto que faremos se tanto Ial nos ajudar. Nós vamos anunciar isso? Sim, mas isso é um ensinamento elementar. E esses rudimentos são rudimentos básicos. Mas os segredos celestiais é entender essa condição de como é as coisas celestiais, como foi organizada as coisas celestiais. Agora vamos continuar a ler que a gente vai entender. Irmãos, eu tinha tanta vontade, irmãos, de entender, compreender essa carta aos Hebreus, de compreender esses detalhes que eu não conseguia compreender. E hoje, com todo esse ensinamento, agora a gente está tendo a clareza dos ensinos. Quando o fermento sai, irmão, é maravilhoso demais, irmãos. As águas ficam cristalinas, né? Aí fala assim, olha, versículo 4, né? De fato, é impossível que para aqueles que foram iluminados, aí, e não obstante, né? Pulei aí a parte, não obstante, decaíram, que renovem a conversão a segunda vez. Porque, olha só, que renove a sua conversão a segunda vez. Presta atenção nisso aqui. Eu vou ler inclusive a colocação do teólogo, tá? Para que vocês compreendam, porque não está fora não. Diz assim, de fato, é impossível que aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, presta atenção, que saborearam o dom celeste, receberam o espírito de Ial, experimentaram a beleza da palavra de Ial e as forças do mundo que há de vir. Eles entenderam isso lá em cima, inclusive o apóstolo Paulo, os apóstolos, os discípulos aqui embaixo. E não obstante, decaíram. Aí. Porque lá em cima isso aconteceu. Os que foram presos de Judas no 6. Judas no 6. Lá em cima isso aconteceu. Aí ele fala, que renovem a conversão a segunda vez. Segunda vez. Estão tendo uma chance desses que desceram renovar a segunda vez. Desses que entenderam a mensagem celestial e se desviaram e tendo a segunda oportunidade. O irmão uma vez pregou que não tinha. Não. Ele falou que ele o irmão fez um vídeo. E agora veio esclarecer falando que tem. Segunda vez. Aqui, segunda vez. Por quê? Porque da sua parte emadeiraram novamente o filho de Ial. Só que está falando aqui, irmão, daqueles que estão batendo na face do juiz de Israel. Estão emadeirando Yahshua de novo. Estão fazendo ele passar pelo sofrimento de novo, porque as duas faces
É uma só. É a mesma, é duas faces. A face esquerda e a face direita. A face direita e a face esquerda. Uma boca só. Porque é um rosto só. Eles bateram na face direita e bateram na face esquerda. Eles estão anulando o sacrifício de madeiro, colocando de novo ele sendo enmadeirado. Como aconteceu na era de Esmina, estão se repetindo agora de novo, batendo na face do juiz de Israel. Irmão, isso aqui é muito difícil de entender. E o expõe as injúrias. Pois a terra que... Agora, irmão, eu queria tanto entender isso aqui, eu não entendia. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Pois a terra que bebe a chuva que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção de Yahweh. Mas, se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada e está perto da maldição, acabará sendo queimada. O que ele está falando? Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é forte demais, irmão. Isso aqui é forte demais. Quando ele fala aqui, olha, pega aquela passagem para mim, de Isaías, enquanto a chuva desce, não volta para lá enquanto não cumpriu o seu propósito. Isaías 55. Nossa, tem um fecha aqui, vamos lá, Isaías 55. Deixa eu ver se é isso aqui me veio na mente agora. Eu já vou falar para os irmãos. Isaías 55. Eu fico assim encantado, maravilhado. Encantado não, né? Fico maravilhado. Página 1342. Deixa eu ver se é Isaías 55 mesmo. É isso mesmo. Isaías 55, 10. Isaías 55, 10. Ó, como a chuva e a neve desce do céu, fica aqui e volta lá em Hebreus. Vocês não desmarcaram Hebreus não, né? Não. Fecha a mão e vai lá em Hebreus. Para a gente ter entendimento. É assim que eu estudo e é assim que eu estou mostrando para os irmãos. Vai lá em Hebreus. Aqui, ó, 6, 7. Pois a terra que bebe a chuva que lhe vem abundante, a terra que bebe a chuva que lhe vem abundante, a terra que lhe bebe a chuva que lhe vem abundante, a terra que lhe bebe a chuva que vem abundante. Presta atenção que isso aqui é um entendimento maravilhoso. Calma. Agora vai lá em Isaías. Isaías 55, 10. Como a chuva e a neve desce do céu e para lá não voltam sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo germinar. Nós viemos à terra, estamos fecundando a terra, produzindo para que ela possa gerar. Mas se essa terra ela for gerada boa, volta lá em Hebreus. Hebreus 6, 7. Pois a terra que bebe, tem que ser 6, 7, né? De Filadélfia para Laodiceia, né? A sexta era para a sétima era, né? No dia 7, né? Pois a terra que bebe a chuva, que lhe vem abundante. Aqui, ó, Isaías 55, 10. Vocês estão entendendo, irmãos? Maravilhoso demais. Ó, pois a terra que bebe a chuva, que lhe vem abundante e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção de Yahweh. Está falando os filhos de Adão que estão recebendo os seres celestiais. Se eles estão recebendo, eles vão receber a bênção de Yahweh. Aí fala, mas se produzir, porque estão rejeitando a mensagem, estão rejeitando a chuva que está caindo no meio deles, se rejeitar, né? Mas se produzir espinhos, abrolhos, é rejeitada e está perto da maldição, acabará sendo queimada. Entendeu, irmãos? A grande tribulação, a tribulação. É por isso que tem um link dessa passagem aí, irmão, essa última que você leu aí, ó. Fala. Pera aí, irmão. Em Lucas 3, 9, que a Johanna falou exatamente isso aí, ó. O quê? Diz assim, ó, também já está posto o Onde machado. Lucas 3, 9. Ali. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. É cortada e lançada. Viu? Por quê? Porque é o seguinte. A chuva desceu. Já está na terra. Está sendo fecundada a terra. Quem é a terra? Os filhos de Adão. Se essa terra produzir bons frutos, é porque recebeu a bênção de Yahweh.
Mas se essa terra não está produzindo frutos bons, está produzindo abrolhos, coisas que não prestam para nada, espinhos, é porque essa terra não é boa para essa mensagem, para esse povo. Então significa que ela vai ser queimada. Está falando assim, os filhos de Adão que recebem essa chuva do céu estão sendo abençoados. Mas os que não estão recebendo, estão rejeitando, vão ser queimados e lançados no fogo. Isso é a tradução dessa passagem. E como é difícil você entender, nós entendermos isso, se não for pelo Espírito de algo, porque a gente pegou Hebreus, capítulo 6, versículo 7, e linkamos lá com Isaías. E olha que essa mensagem de Isaías veio agora na minha mente. Eu já tinha tido entendimento, mas eu não tinha lembrado dessa passagem de Isaías. Eu lembrei agora. Papai me trouxe a memória. Porque olha que tremendo. Isaías 55. Como a chuva e a neve. Por que está falando neve? Porque está falando de todas as regiões. Chuva e neve. Verdade. Para não excluir nenhuma parte. Toda a terra. Chuva e neve desce do céu e para lá não voltam. Não voltam. Sem terem regado a terra, tornando-a fecunda, fazendo germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Está vendo? Aí fala assim, ó, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Está vendo que é a palavra? Tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizando o objetivo da sua missão. A missão dos filhos de Alcha veio aqui para resgatar as pedrinhas preciosas e alguns, daqueles que vão estar junto com eles. Mas o restante, que estão rejeitando, estão produzindo abrolhos. Estão ficando pior do que antes. Por quê? Estão rejeitando a mensagem. Estão rejeitando o mensageiro. Estão rejeitando os filhos de Alcha. Estão excluindo. E assim como eles rejeitaram o Machia, rejeitaram também o madeiro. E mais uma vez eles estão emadeirando em Alcha. Mais uma vez. Por quê? Porque essa terra está produzindo abrolhos. E vão ter que ser queimados para entender que estava no meio deles era uma chuva que trazia bons frutos. Que regavam para ser uma terra boa. Mas eles não quiseram. Eles rejeitaram. Porque assim como Mical foi a boca de Al Supremo na terra, assim nós somos a boca, vou dizer, de Al. No sentido, que estamos semeando. Estamos semeando, porque a palavra sai da boca de Yahweh, né? E ela é falada através do Espírito de Yahweh que está repartido em toda a igreja. Como é que é, irmão? Aí as palavras, as pedrinhas que vão aceitar, saem para que eles não aceitam passar a tribulação. Os que não aceitam vão passar a tribulação. Isso que é a tradução disso aqui. Você viu uma coisa? Vou continuar aqui para a gente não perder o foco. Eu sei que não compara isso, não sei, pode ser mas lembra dos que ficaram lá cultivando no Éden lá, para alimentar as duas testemunhas? Eles cultivavam para dar alimentos, para dar vida a eles ali. Não que esses aqui vai se comparar lá. Não. Eu falo pelo cultivado. O negócio é que desceu, né, irmão? A chuva que desceu. Vamos continuar aqui, ó. Versículo 9. Mesmo falando assim, estamos convencidos de que vós, caríssimos, estáis do lado bom, o da salvação. Pois Yahweh não é injusto. Não pode esquecer a vossa conduta e o amor que manifestastes por seu nome. Vós que servistes e ainda servis os santos. Aí os santos do Altíssimo. Desejamos somente que cada um de vós demonstre o mesmo ardor em levar até o fim o pleno desenvolvimento da esperança. E o que fala para Filadélfia, inclusive? O que fala da esperança? Perseverança. Ser de quê? Perseverança. Até? Como é que fala? Fala como lá, a carta de Filadélfia. Diz assim, porque guardasse a minha palavra de perseverança, eu também te guardarei da hora. Exato. Daquele fogo que vai queimar toda a terra. Da tribulação que está por vir. Por isso que ele fala, igual falou para os Disminas, se repete para nós. Versículo 12. Para não seres lentos à compreensão, e sim imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança recebem a herança das promessas. Agora ele estabelece promessas. Por quê?
Porque o filho da promessa nasce e agora todos fazem parte das promessas para os filhos. Os Gismira, os filhos de Adão, Sara de vestes limpas, eles vão poder participar das promessas que é para os filhos de Alcha. Continuando. Versículo 13. Com efeito, quando Ial fez a promessa a Abraão, não havendo um maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Aqui nessa passagem, ali, é o anjo que ministra, falando com ele da promessa. Mas ele fala por Ial, tá? Eu vou ver isso aqui daqui a pouquinho com os irmãos. Dizendo, eu te acumularei de bênçãos e te multiplicarei grandemente. Abraão foi perseverante e viu a promessa realizar-se. Os homens juram por alguém mais importante. E para impedir qualquer contestação, recorrem à garantia do juramento. Por isso, Ial mostrou com insistência aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão. E interveio com o juramento a fim de que, por dois atos irrevogáveis, dois atos, que Ial falou por ele, através do anjo, e falou por ele. Foi ele falando, ele falou mesmo, ok? Dizendo, nos quais não pode haver mentira por parte de Ial. Nos comuniquemos, nos comuniquem, como é que é? Nos comuniquem encorajamento seguro. E nós, que tudo deixamos para conseguir a esperança, o quê? Proposta. Vamos lá em Gênesis. Gênesis 12, deixem marcado. Gênesis 12. Gênesis 12. A falta de crer deixa a pessoa vagarosa, né? Mas do crer, não se dá vagarosa, mas antes não sai pela frente aqui. E incredulidade começa a ver a pecar. Deixa a pessoa ler Ó, Gênesis 12, ainda era Abrão. Ial disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei teu nome. Se uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todas as nações da terra, todos os clãs da terra. Viu aqui? Viu aqui? Vocês estão entendendo isso aqui? A promessa, essa foi a primeira promessa. A segunda promessa foi qual? Foi que dele ia sair um filho, na sua velhice. E saiu, quem foi? Isaac. Pode falar. Em cima também, né? Aí nós vamos chegar lá, calma, nós vamos chegar lá. Por isso que eu quero lembrar, quero que os irmãos entendam os patriarcas. Os patriarcas, é muito importante isso. Exatamente. Isso é interessantíssimo. Isso é interessantíssimo. Isso que fala as duas promessas. As duas promessas, aqui para Abraão fala, a promessa que ele ia sair da terra e ser uma grande nação. Eu vou fazer de ti uma grande nação. E ele fala também a promessa o quê? Que o filho que sairia dele, entendeu? O filho seria um filho da promessa, Isaac, na velhice. Ok? Essa é a promessa feita onde também? Lá em cima. E ele também falou para um lá em cima, sai da terra aqui, eu vou te dar toda a posteridade aqui embaixo. E aqueles que te abençoarem serão abençoados. E os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Vocês estão entendendo claramente. É por isso que a besta é porque eles ficam amaldiçoando. Amaldiçoa. Porque a promessa é lá em cima, está sendo representada aqui embaixo. É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Aí vem assim, ó. Versículo 19. A esperança com efeito é para nós
para nós qual âncora da alma, seguro e firme, penetrando para além do véu, para além do véu, onde Yahshua entrou por nós como precursor, entendeu? Feito sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ok? Agora vamos entender Melquisedeque aqui rapidamente. É muita coisa, irmão, mas eu vou finalizar esse estudo aqui com os irmãos. Nós já estamos aqui no último já. Antes, eu li Gênesis 12. 12 do 1 ao 3. Hebreus 7, sexta-feira, dia 7. Sim. Hebreus dia 7. E no dia 7 fala de Melquisedeque. Tudo aqui na Filadélfia encaixa. É incrível, é incrível, é incrível. Fala assim, capítulo 7, versículo 1. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Altíssimo, ele saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava do combate contra os reis, e o abençoou. Foi ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça, e depois rei de Salém, que significa rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, nem fim da vida. Presta atenção. É assim que se assemelha ao filho de Yahweh e permanece sacerdote eternamente. É assim que se assemelha o filho de Yahweh. Porque tanto Yahshua, que é sumo sacerdote para sempre, foi feita essa promessa lá atrás, confirmando em Salmo 110, versículo 4, também é aquele que se assemelha. O que Mical significa? Semelhança do Altíssimo. Aí a palavra fala, é assim que se assemelha ao filho de Yahweh. Melquisedeque se assemelha a seu filho de Yahweh. Está falando que ambos fazem a representação de Melquisedeque, tanto Yahshua como Mical. Entendeu? Só que o primeiro, como Melquisedeque, a representação lá atrás de Yahshua, como rei e o que? Sumo sacerdote. Mas agora também Yahshua, que Mical recebe a condição de Yahshua, ele faz uma função de rei e de sumo sacerdote. Inclusive já fez uma função principal, que foi apresentar quem? Yahshua, o papai. A primeira apresentação dele. Na posição de sumo sacerdote. Ele não era o sumo sacerdote, ele estava na posição de ser sumo sacerdote e apresentou o pai. Mas o nome Yahshua, é sumo sacerdote para sempre. O nome é sumo sacerdote para sempre. Vocês estão entendendo? Aí continuando no versículo 4. Vede, pois, a grandeza deste homem, a quem Abraão, o patriarca, entregou o dízimo da melhor parte dos despojos. Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Embora sejam também eles descendentes de Abraão, aquele, porém, embora não figure em sua, o que? Genealogia. Submeteu a Abraão ao dízimo e abençoou o portador de quê? Das promessas. Presta atenção. Ora, é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Além do mais, o que aqui recebem dízimo são mortais, ao passo que ali se trata de alguém do qual se diz que possui a vida. Caramba! Viu que ele está falando daquele que possui a vida? Por isso que a gente viu anteriormente aqui, que na súplica das orações de Yahshua, ele apresentou aquele que podia salvar da morte. Nós vamos ler. Versículo 9.
O 7, irmão? Então, o superior deu ao... Ah, é isso que nós falamos. Ó, o inferior é abençoado, né? Aí fala assim, ó, o inferior é abençoado pelo superior, né? Aí versículo 9. E por assim dizer, na pessoa de Abraão submeteu o dízimo até mesmo Levi, que recebe o dízimo. Pois ele ainda estava nos rins, ele ainda não tinha nascido, é isso que ele está falando, tá? Do seu antepassado, quando se deu o encontro de Melquisedeque. Ele está falando assim, ó, Levi, a nação sacerdotal de levitas, não tinha ainda nem existido ainda. Entendeu? Não tinha nem existido ainda. Para quê? E Abraão já estava entregando dízimo. Porque ele entendeu que aquele que estava ali era alguém diferenciado. Sem genealogia, sem datas, sem dias. É interessante demais. Aí esse sumo sacerdote aqui era tremendo. Né? Sem pai, sem mãe. Né? Por que sem pai, sem mãe? Porque você vê que Alcha, ele não tem pai nem mãe aqui na terra. E Alcha não tem pai nem mãe. Ou tem? Não, ele não tem. Como se supunha, ele tinha uma mãe, como se supunha ele tinha um pai. Era só uma regra, né? Era só uma regra. Ele precisava viver da barriga de Maria, mas ali foi um ato de entre um homem e uma mulher? Não. Ele veio através do Espírito de algo que fecundou o ventre de Maria. E ali gerou-se Alcha. E Maria ainda era virgem. Gerou Alcha. Entendeu? E nessa condição, José teve outros filhos, mas esses outros filhos eram filhos carnais. Por isso que quando Maria está ali chamando Yalcha com seus irmãos, os discípulos falam, mestre, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. Ele fala assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Porque são aqueles que fazem parte de mim. Entendeu? Que andam comigo. Versículo 11. Portanto, se a perfeição for atingida pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria de outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Está vendo? Não haveria necessidade. Mudado o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Ora, aquele a quem o texto citado se refere pertencia a outra tribo, do qual membro algum se ocupou com o serviço do altar. E é bem conhecido, de fato, que o nosso mestre surgiu de Yaldá, tribo a respeito da qual Moisés nada diz quando se trata do sacerdote. Aí, ó, versículo 15. Mais claro ainda, torna-se quando se constituiu outro sacerdote. Ó, mais claro ainda se torna isto, quando se constitui outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque. Ele está falando só, olha, está surgindo outro que é semelhante a Melquisedeque. E o único que fala no seu nome, que é aquele que é semelhante ao Altíssimo, é Mical. Verdade. E Mical era desconhecido. Olha, irmãos, eu falo assim para os irmãos, né? É tremendo. Versículo 16. Não segundo a regra de prescrição carnal, mas de acordo com o poder da vida imperecível, ou seja, das coisas celestiais. Pois diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está vendo aqui que ele afirma que o nome é que é referido à ordem de Melquisedeque? Segundo a ordem de Melquisedeque, Yalcha, ele é sumo sacerdote eterno. Então aquele que tem o nome de Yalcha, ele também recebe a condição de sumo sacerdote eterno no lugar de seu pai. Porque o seu pai está na luz inacessível e depois vai estar no trono como rei. Ok? É tremendo. Versículo 18. Assim sendo, está abrogado. O que é abrogado? Não está valendo mais, já acabou. Assim sendo, está abrogado a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito. De fato, a lei nada levou à perfeição. E está introduzida uma esperança melhor, pela qual nos aproximemos de Yahweh. Aí fala, isto não se realiza sem juramento. No entanto, não houve juramento para o sacerdote dos outros. Para ele, porém, houve o juramento daquele que disse a seu respeito,
O mestre jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Nesse sentido, é que Yahshua, tá vendo? É que Yahshua se tornou a garantia de uma aliança melhor. E, além do mais, os outros tornaram-se sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Ele, porém, visto que permanece para a eternidade, possui o sacerdote imutável. Esse aqui que é semelhante, ele possui o sacerdote que é imutável. Ele é intransferível. Entendeu? Ele não vai passar para outro, não tem como mais, porque é Yahshua que recebeu essa ordenança que vem de Yahweh. Por isso que fala assim, olha, não pode ser todos sumo sacerdote, porque é uma condição diferenciada, porque é Yahweh quem escolhe o sumo sacerdote. Por isso que fez uma promessa, você é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quem era Melquisedeque? Não era Yahshua? Sem genealogia, sem pai, sem mãe? Ele está falando assim, você é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era o sumo sacerdote? Quem era Melquisedeque? Não era um homem sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem nada? Não era conhecido entre os homens? Então, pera lá, por que Yahweh fala segundo a ordem de Melquisedeque? Porque é segundo aquele que veio se apresentar a Abraão. Falando assim, olha, segundo a ordem de Melquisedeque, que não é conhecido, e Yahshua é sacerdote eterno para sempre. Não é segundo a ordem de Yahshua, não é segundo a ordem de Arão, é segundo a ordem de Melquisedeque, de uma pessoa desconhecida na terra, mas que lá em cima a gente sabe que ele veio sem pai, sem mãe. Então é a condição. É a condição, segundo a ordem de Melquisedeque, é segundo a ordem celestial. É isso que está falando. Então significa que aquele que recebe o nome de Yahshua pode ser também sumo sacerdote. Só que o único que recebeu o nome de Yahshua no lugar do seu pai é Mical. É Mical. Isso tudo é confirmando os nossos estudos, irmãos. Isso tudo é confirmando os nossos estudos. Aí vem aqui, ó. Onde que eu parei? 25. Por isso é capaz de salvar totalmente aqueles que por meio dele se aproximam de Yahweh, visto que ele vive para sempre, para interceder por eles. Viu? É tremendo demais, é tremendo. Aí, vamos pegar aqui para a gente finalizar. Eu quero mostrar aos irmãos, que aqui não precisa a gente ler mais não. Romanos, vou pegar aqui para a gente finalizar. Romanos 11, vocês vão ver que eu leio toda hora, né? Mas tem coisa, irmão, que a gente precisa ler contexto mesmo, não tem jeito. Romanos 4, falei 11 não, Romanos 4, versículo 11. Presta atenção agora para a gente finalizar, viu, irmãos? Isso aqui é muito importante para confirmar o que nós estamos falando. Isso aqui é a segunda parte do que Yahweh prometeu. Yahweh fez duas condições. A condição da promessa do Filho e dos tempos, né? Dos tempos não, da terra prometida. Que daria, né? 4:11. Diz assim, vou pegar aqui do 9 só para entendimento. Ora, esta bem-aventurança é somente para os circuncisos, ou também para os incircuncisos. Dizemos com efeito que para Abraão a fé lhe foi levada em conta de justiça. Mas como lhe foi levado em conta? Estando circuncidado, ou quando ainda incircunciso? Não foi quando estava circuncidado, mas quando ainda estava o quê? Incircunciso. Aí está falando que a promessa foi feita antes disso. Por causa da lei. Está mostrando que a promessa é feita antes da lei. Para os irmãos entenderem. Que não depende da lei. E recebeu, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que ele tinha quando incircunciso. Assim, se tornou pai de todos aqueles que crerem. Se tornou pai de todos aqueles que crerem, sem serem circuncidados,
para que a eles também sejam atribuídos a justiça, e pai dos circuncisos. Por que circuncisos? Daqueles que pertenciam à lei. Por isso que o anjo está selando as 12 tribos de Israel, os que pertencem às tribos, ok? Que não só receberam a circuncisão, mas também seguem a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, quando ainda incircunciso. Está vendo que ele firma nosso pai, nosso pai, nosso pai? Só o apóstolo Paulo mostra que uma pessoa comum é chamada de pai. Por que eu não vou chamar Yaucha de pai? Vamos continuar. Versículo 13. De fato, não foi mediante a lei que se fez a promessa a Abraão, ou a sua descendência de ser herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo. Isso aqui é a condição que está em segredo. Porque, lembra quando ele fala assim, ó, herdeiros com Yahweh e co-herdeiros com Yahshua Mashiach? Romanos 8. Por que ele fala co-herdeiros com Yahshua Mashiach? Porque ele está participando da herança que foi prometido a Yahshua, que é ser rei na terra deste mundo, e ao do céu e ao da terra. Tá claro, irmão. Isso aqui é segredo celestiais, que só entende quem é celestial. Quem não é, não vai entender isso aqui não. Aí fala, versículo 15, 14. Porque se os herdeiros fossem os da lei, a fé ficaria esvaziada e a promessa sem efeito. Mas o que a lei produz é a ira, ao passo que onde não há lei, não há transgressão. Por conseguinte, a herança vem pela fé, para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda descendência. Não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão. Porque a promessa também recai nos gentios também. Que é o pai de todos nós. Presta atenção. Conforme está escrito, eu te constituí pai de uma multidão de nações. Viu? Isso aqui é uma promessa de quem que ele seria. Aí fala, nosso pai em face de Al, nosso pai em face de Al, em quem creu, ou qual fez viver os mortos, e chama a existência as coisas que não existem, ele, esperando contra toda a esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos, conforme lhe fora dito, tal será a tua descendência. E foi sem vacilar na fé que considerou seu corpo já morto. Aí fala, e o seio de Sara também morto. Ante a promessa de Ial, ele não se deixou abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu aonde? Na fé, dando glória a Ial, convencido de que podia cumprir o que prometeu. Eis, porque isto lhe foi levado em conta de justiça. Não foi escrito só para eles, foi levado em conta, mas também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos e alça. É isso aqui que é o segredo. Para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos e alça. Ô irmão, vocês viajam de vez em quando. Vocês estão entendendo? Nós estamos entendendo, irmão. Já falou até o mestre aqui, ó. É isso. Então, mas também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos e alça, nosso mestre. Nós estamos tomando um ar, irmão. Nosso mestre, ao qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para a nossa justificação. Você vê no 17 Foi tremendo, irmão. viver os mortos, chama a existência as coisas que não existem. É maravilhoso. Exato. Os que estão dormindo que vai chamar a existência. Que vai chamar a existência. É isso.
A carta aos Romanos, aqui nesse capítulo, especificando Hebreus. Assim como ele citou Papai Alcha, ele vai recitar todos os modos que aí estão na Exatamente. Ele vai chamar. É por isso que fala, ó, a qual, para nós que cremos, É maravilhoso. ó, para nós que cremos naquele que ressuscitou e alça dos mortos, nosso mestre. É tremendo, irmão. Está bem claro. Agora a gente entende, irmão, aquele que é semelhança de Melquisedeque. Por isso que quando a gente pega aqui Hebreus aqui, ó, Hebreus capítulo 5, aqui ó, Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 7, versículo 3, fala assim, ó, sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao filho de Ial, permanece sacerdote para sempre. Mais ainda no sentido, irmão, porque mesmo que Alcha não é filho de Maria e José, mas tem uma história que ele veio no meio deles ali. Sim. E Mical, que não veio, porque ele estava oculto, escondido igual o Melquisedeque, que aparece assim, ó. Sim, mas lembrando, História e lembrando, terrena. a gente viu ali que Ialcha, que saiu de Ial, unigênito de Ial, ele é referido como Melquisedeque, porque não tem genealogia, não tem referência de pai nem mãe. Se cumpriu no nascimento dele, não tem referência de pai nem mãe. Está falando, esse é o Melquisedeque. Só que esse Melquisedeque é celestial. Mas fala assim, aquele que é semelhante, Assim como meu pai é o filho. semelhante. Agora fica muito clara aquela passagem de Jeremias 11:19 que fala: destruamos a árvore do seu filho para que o seu nome não seja mais lembrado. Porque a intenção Se destrói o nome, foi ocultar Ialcha, Micalcha. exato. Foi ocultar Ialcha, porque se oculta Ialcha, não descobre Mical. Exatamente. Por isso que Entendeu? muitas vezes, quando a pessoa não aceita Só um minutinho. o Yalcha como pai, ele não tem como apresentar o seu filho para aquele que não aceita. Não tem como ele apresentar. Você fala, se rejeita um amigo, não rejeitar o meu filho. Então, ou aceita ele como pai, senão ele não apresenta o filho dele. Exatamente. Né? Compreendeu, irmãos? Essa é a palavra, porque a gente vê ali que nas súplicas, né, de Alcha, no momento que estava ali sofrendo, angustiante, ele ora aquele, né, que pode livrar da morte. Muito tremendo. Ele ora aquele, né? Aquele, está com acentozinho mostrando que está falando de uma pessoa, de alguém específico. Ele está fazendo referência àqueles, né? Ou a qualquer um. Ele está falando aquele. Agora a gente entendeu que Melquisedeque é a representação do ser celestial, né? Mas tem aquele que é Melquisedeque e tem aquele que é semelhante a Eu Melquisedeque. vejo Araão, mano, como o terreno. Eu vejo Araão, os dois sacerdotes. Araão já vejo como terreno, enquanto o Melquisedeque celestial. É isso mesmo. Mas é isso mesmo. Aí a gente entende agora os patriarcas para a gente finalizar. Eu posso agora falar para os irmãos. Abraão como Ial. Ok? Isaac como Ialcha. Por quê? Porque dele sai uma geração. Aí fala assim, ó, Sara é a nossa mãe. Sara é a nossa mãe. Ialcha é nosso pai. Entendeu? Sara é a nossa mãe. Essa é a Oxalã celestial. Essa é a nossa mãe. Então, Ialcha, Isaac. Sara e Oxalã, a noiva, a esposa. A esposa. E Jacó, Mical. E de Mical sai as 12 tribos de Israel. E o nome dele ainda é mudado para Israel. E Mical é mudado para Ialcha, porque se torna pai. É tremendo, né, irmão? Papai, grato a Ialcha, grato a Ial, grato a Ialcha, grato a Ial, grato a Ialcha, grato a Ial,
Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Gratidão.